Boa tarde, meu querido irmão Roberto Vascaíno. Boa tarde, essa querida torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é uma torcida sem igual, uma torcida que ama, uma torcida que não larga o seu clube e que é exemplo para o mundo inteiro. Aqui quem vos fala é Parker Porto, diretamente de Portugal, diretamente do canal Roberto Vascaíno. Bem, antes de mais, quero deixar aqui um grande abraço para o meu querido irmão também, Laureano, não é? E a sua bancada, com o Jura, com o Luiz, com o seu Fabiano, não é? Com o Rafael, não é? E o Bala, a todos eles, pelo trabalho bonito e pelo amor e pelo carinho e pela defesa que eles dão ao nosso querido Vasco da Gama, que tanto merece. Tanto é gigante que, mesmo passando por esses problemas todos que tem passado, continua aí intacto. E eu acredito que o Vasco, de tanto lutar, vai conseguir voltar ao seu tempo de glória, porque é um gigante. Bem, eu não vou demorar muito, até porque nem tenho feito muitos vídeos, porque fica difícil falar do Vasco da Gama, ok? A gente escuta ali, escuta aqui, é assim, é assado, coisa e tal. Depois, quando formos ver, não acontece nada e o Vasco não sai dessa situação caótica em que está. Só vou deixar aqui um recado, quem sabe, o problema do Vasco não é trocar só treinadores, não é comprar, vender jogadores, não é. O problema do Vasco é a organização. O problema do Vasco é ter pessoas que realmente pensem no Vasco da Gama, amem o Vasco da Gama, que amem o que fazem, que se comprometa com o clube, que seja organizado, entende? Pessoas que realmente representem o clube, porque na época do Dr. Eurico Miranda não faltava nada disso, e o Vasco, as glórias todas que o Vasco teve, agradecemos ao Dr. Eurico Miranda, não é? Que além de ele representar o Vasco da Gama, não deixava ninguém caçoar o Vasco da Gama. Hoje em dia, sabe, o Vasco ser gigante, mesmo assim na situação que está, muita gente se incomoda com o Vasco. Portanto, fica o recado de que para o Vasco sair dessa situação, o Vasco tem que ter uma diretoria única, que em vez de brigarem, que pensem pelo Vasco, pensem no clube, sendo pessoas que amem o clube, que querem que o clube cresça, que contrate pessoas para os lugares mais de responsabilidade, mais de decisões, pessoas que realmente entendam do que vão fazer, que gostem do que vão fazer, que não percam tempo para fazer uma contratação. Esse ano, que é um ano em que o Vasco tá na Sul-Americana, ainda tá na Copa do Brasil, tem um Campeonato Brasileiro, era para o Vasco ter feito assim que terminou o Brasileiro, já ter começado a próxima época a trabalhar, a fazer contratações, não contratações por fazer, não é? Eu não estou aqui falando mal de ninguém, mas tem certos jogadores que não servem para estar no Vasco da Gama. E depois nenhum plantel completo tem. Caso um se machuque, caso um seja suspenso, o treinador vai ter que inventar, e nessa de inventar, quem sai perdendo é o Vasco da Gama. Por isso eu peço, vamos, vocês que são os políticos, reúnam-se, chegam a um consenso. Veja que realmente, em vez de lutarem para não, eu quero ir, veja realmente que o momento do Vasco agora já há muito tempo é um SOS. Vamos salvar o Vasco. Vamos deixar de ser chacota.
Nós hoje somos o quarta força do Rio de Janeiro. Há quanto tempo que o Vasco não ganha um título? Nem um Carioca, nem um turno do Carioca. Eu fui acostumado a ver muitos títulos do Vasco contra Flamengo. Aquele na Mercosul, quando o Vasco lá, na época o Palmeiras tinha Parmalat, tá perdendo 3-0 e nós lá na casa deles viramos para 4-3. Hoje em dia, estamos a tentar lutar para não cair para a segunda divisão ou ficar entre os 8 ou 10º. Isso não é coisa de Vasco. Portanto, está na hora de mudar essa mentalidade. Ok? Deixo aqui um grande abraço para o meu irmão Roberto Vascaíno, para essa grande torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem o meu respeito e tenho muito orgulho dessa torcida, que se não fosse ela, mesmo vendo o time na situação que está ao lado, isso é que é torcida. E um abraço a todos. Não deixe de dar um like, né? E vocês possam se registrar no nosso canal. É um canal totalmente gratuito, com o único interesse de juntar essa torcida e aqui a gente falar do que a gente mais gosta, que é do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Um beijo no coração e vamos torcer para amanhã, para que o Vasco possa passar mais essa fase da Copa do Brasil, ok? Fique com Deus aí. Um grande abraço.